Pessoal, dando continuidade aí a noções de projetos elétricos, eu vou falar um pouco sobre os outros símbolos que estão associados aqui a esse projeto, certo? Vou começar aqui pelo interruptor, que na aula passada eu estava falando sobre o ponto de comando, que essas letrinhas aqui estavam associadas ao ponto onde eu devo comandar, né? Então aqui, para essas duas lâmpadas, eu vou comandar de dois pontos diferentes. Então, pegando essa simbologia eu tenho duas teclas aqui. Uma tecla vai representar um interruptor simples e a outra tecla vai representar um interruptor paralelo. Tecla paralela e tecla simples. Então, toda pintadinha ela dá uma representação da tecla paralela. E a bolinha sem pintura me dá a ideia de tecla simples. Legal que tecla paralela é three-way, né? Vem lá do inglês, 3 caminhos, né? Que eu posso seguir. Já vou explicar sobre esses 3 caminhos. Mas eu quero dizer que esse símbolo aqui estaria associado, né, fisicamente com esse espelho e com esses dois módulos aqui de interruptor. Um seria a representação da tecla simples e a outra representaria a tecla paralela. Ó, repara que aqui tem 2 letrinhas que é para cada uma das teclas. Então a tecla A paralela e a tecla B aqui seria simples. Isso a gente consegue interpretar pelo desenho, tá? Se eu tivesse batendo uma foto só disso daqui, tanto faz A tá com tecla simples ou B tá com tecla paralela. Vai depender da interpretação do meu desenho. Aqui eu sei que para eu ter um comando com tecla paralela, eu tenho que ter 2 pontos distintos. Eu tenho que ter uma tecla paralela em um ponto e outra tecla paralela em outro ponto, para a gente fazer esse comando. Depois eu vou ensinar como é que se faz esse comando. Aqui, por enquanto, é só tendo uma noção de projeto, interpretação. Também aqui é o número 1, que também é o número de referência para o meu circuito. Olhando para essa foto aqui, eu não consigo definir quem é a tecla simples e quem é a tecla paralela. Eu preciso olhar para trás dessa tecla. E a diferença delas é física. Então, o interruptor simples, ele só tem 2 parafusinhos aqui, tu só vai encontrar 2 parafusos. Um para a fase e um para o retorno. Já o three-way, que são 3 caminhos, eu vou ter 3 parafusos aqui atrás, para eu vir com a fase e sair 2 retornos que vão para outro interruptor paralelo. Então, olhando aqui, não dá para saber quem é simples e quem é paralelo. Tu vai ter que olhar atrás do módulozinho e ver se ele tem 3 ou 2 parafusos. É visual isso, né? Ou tu vai comprar, diz assim, eu quero um interruptor tecla paralela. Aí o vendedor vai te trazer com 3 pininhos, né? Mas vai ver na embalagem ali a descrição do produto que o fabricante te dá, né? Então, a diferença está entre o número de parafusos, né? Então, essa é a ideia. Então, quer dizer, tu pode usar um interruptor three-way para fazer o simples. Só que a tecla three-way ela é mais cara. Então, não faria sentido, né? Mas se tu tem lá sobrando e não vai deixar de fazer a instalação, ele pode ser usado sim, sem problema algum. Vai ficar um parafuso lá à toa. Certo? Então, é bem importante que a gente tenha essa ideia. Então, esse daqui eu tenho 2 teclas, tenho 2 bolinhas. Se eu quisesse botar mais uma tecla aqui, eu botaria mais uma bolinha. Porque cada bolinha representaria uma tecla. Então, bolinha totalmente pintada é tecla paralela. Bolinha sem pintura nenhuma é simples. Ainda existem outras bolinhas que representariam 2 teclas simples, 3 teclas simples e por aí vai.
Depois eu vou passar para vocês uma lista de simbologia da norma que não está em vigor, mas a gente assume ela como um norte aí para a gente fazer as coisas. Certo? Vamos olhar para outra coisa. Aqui, ó, representação da fiação. Repara que, vou dar um zoom aqui, repara que temos um monte de representação aqui, ó, um traço comprido, meio traço, meio traço, meio traço, meio traço, um traço aqui, ó, que parece um Lzinho de cabeça para baixo, um traço completo, um traço aqui em forma de T. Então tudo isso daqui simboliza uma fiação, né? Porque esse traço em vermelho que liga dois pontos de luz, agora você já sabe, né? Isso aqui é um ponto de luz no teto, isso aqui é um ponto de luz no teto. Eles são conectados por um eletroduto. E dentro desse eletroduto é que vai passar a nossa fiação. Então repara que tem a letra 2 aqui em cima, a letra 1. Isso tudo tem uma representação e já vou falar para vocês. Primeiro eu quero falar sobre o eletroduto. O eletroduto aqui que vai ligar uma caixa de distribuição, né, um quadro de distribuição, e vai conectar até o ponto de chuveiro. Então esse vermelhinho aqui, ele é um eletroduto. O mais comum que a gente vê é o eletroduto amarelinho, né? Mas tem vários no mercado aí, várias cores. A gente só tem que comprar de boa qualidade. Por que de boa qualidade? Porque uma vez que tu estrangula um eletroduto desse daí, como é que tu vai passar a fiação? Tu vai arrebentar de novo ali o teto para passar uma fiação? Aí lá já vai ter que começar a fazer um monte de gambiarra. Então a gente tem que cuidar dessa infraestrutura para que ela fique adequada e para que a gente não precise fazer adaptações que muitas vezes deixa a instalação ruim, né? Então a gente só tem que cuidar com isso. A gente chama isso daqui eletroduto embutido no teto ou parede. Geralmente é essa descrição que vem na legenda. E existe os flexíveis e os corrugados, né? A gente fala que é flexível ou corrugado. E existe os rígidos. Desculpa, então flexível ou corrugado é o nome que se dá para isso aqui. E tem os rígidos que não é muito comum de aparecer em instalação, a não ser infraestrutura aqui de subida e tal, mas a gente comenta mais sobre isso depois. O eletroduto mais comum que a gente usa é o 3/4. E para o chuveiro, para o chuveiro, esse eletroduto aqui, ele é de 1 polegada. Certo? Então, essas são as dimensões que a gente costuma encontrar. É óbvio que aqui, ó, na alimentação de entrada, aqui, ó, e ele está tracejado aqui porque ele é embutido no piso, né? Então, por isso que ele é tracejado, diferente desse contínuo, porque o contínuo ele está embutido no teto, né? Porque esse ponto de luz é no teto, esse ponto de luz é no teto, então esse daqui está embutido no teto. Então, esse daqui que vem dessa caixa de passagem fora da edificação e que adentra a edificação até o quadro de distribuição, geralmente ele é um pouquinho maior do que aqueles que eu mostrei para vocês. No caso aqui eu estou mostrando de 1 e 1,5. Certo? Aqui eu acho que era aqui eu acho que ficou errado aqui, mas depois eu conserto isso daqui. Era para ser uma fase, um neutro e um terra. Uma fase, um neutro e o condutor PEN aqui, né? Depois eu vou mostrar sobre esse condutor PEN. Então, enfim, aqui, ó, esse eletroduto, ele sai do teto e desce na parede. Aqui, esse eletroduto está na parede, embutido na parede. Então, essa representação essa interpretação que a gente faz. Então, a ligação entre a caixa de luz, né, o ponto de luz no teto, até o ponto de tomada, o eletroduto vem pelo teto, vem pelo teto, vem pelo teto, vem pelo teto e depois ele desce na parede. Então ele vem no teto e desce pela parede.
Então essa é a interpretação que a gente faz dessas simbologias. Repara aqui também, ó, que eu botei a conexão entre o quadro de distribuição direto, né, para o ponto do chuveiro. Então isso aí que é bem importante, eu vou comentar sobre isso. Então a representação aqui eu só botei os quadros principais, depois eu vou falar sobre o condutor PEM, quando eu falar dos esquemas de aterramento. Esse condutor PEM ele é bem importante, depois eu vou mostrar para vocês. Então a representação dos 4 tipos de fio, né, comumente usados. Então o neutro, ele é como se fosse um L de cabeça para baixo. A fase, ele corta essa linha aqui, essa linha seria a representação do eletroduto. Em alguns casos a gente faz uma linha de chamada aqui, ó, ao invés de desenhar diretamente no eletroduto. Aqui, ó. Aqui a gente tem um eletroduto conectando os 2 pontos de tomadas e a gente desenhou a fiação em cima mesmo do eletroduto. Em outros casos a gente faz uma linha de chamada, dizendo que nesse eletroduto eu estou passando essa fiação. E como é que tu lê assim, essa fiação? Esse L aqui de cabeça para baixo representa o neutro. O corte, um risco completo aqui passando pelo eletroduto é a fase. O T, representação de terra, né, que é, na verdade, o condutor de proteção. E um risco que não atravessa o eletroduto seria o retorno. Então essa é a representação que a gente faz de todas essas fiações. Então aqui eu tenho um neutro, uma fase, um terra, uma fase e 2 retornos. Repara que aqui, ó, a simbologia está um pouco diferente, mas as duas são aceitáveis. A norma 5410 traz essa simbologia aqui para fiação de proteção. Só que alguns softwares, eles usam essa simbologia. Então, para não ficar alterando um por um aqui, às vezes a gente deixa igual ao software e escreve na legenda. Esse símbolo aí representa o condutor de proteção. Essa que é a brincadeira. Certo? Então, esse risco aqui marrom representa o eletroduto. E o que está passando dentro do eletroduto são os fios. Então eu tenho 4 fios passando por dentro do eletroduto. Neutro, fase, proteção e retorno. Aqui, ó, eu tenho entre esses 2 pontos de luz no teto, eu tenho 5 fios passando. Um neutro do circuito 2, a fase do circuito 2 e a proteção do circuito 2. Um neutro do circuito 1 e a fase do circuito 1. A fase do circuito 1 e o neutro do circuito 1 ele é de 1,5 mm. Então, são essas informações que eu tenho aqui. Ó. Aqui eu não coto porque eu faço uma nota, né? Os cabos não cotados são de 2,5 milímetros quadrados. Então, esse circuito 2 não está cotado aqui embaixo, ou seja, não tem escrito aqui 2,5, é porque ele é 2,5. Por que a gente faz isso? Para não poluir o projeto. Para ele ficar um pouco menos poluído. Então aqui, ó, eu tenho o circuito 5, 4 e 3. Não há nenhuma representação da bitola deles. Explícito. Mas a gente sabe que pela nota os 3 circuitos são de 2,5. Então eu tenho um neutro, uma fase e um terra do circuito 5, que ele é 2,5 milímetros quadrados. Eu tenho um neutro, a fase do circuito 4, que ele também é 2,5 milímetros quadrados. E por fim eu teria o circuito 3 aqui, né, mas ficou na frente. O neutro e a fase também seriam de 2,5 milímetros quadrados. Aqui, ó, o circuito do chuveiro é de 6 milímetros quadrados. Então tem um neutro, uma fase e um terra, um condutor de proteção. Do circuito 6 é de 6 milímetros quadrados. Circuito 6 aqui, ó.
Então, essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Existem outros, eu vou ainda falar mais, vou fazer mais uma aula falando sobre o quadro aqui, né? E sobre o aterramento.